Olá, muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, o programa de análise e comentário à atualidade internacional. Já sabe, é assim todo o sábado a esta hora neste canal. Levamos até assim o que de mais importante marcou a atualidade em notícias, um pouco por todo o mundo. Para o efeito, a TPA conta com um leque de convidados espalhados um pouco por todo o mundo, que com o seu conhecimento e saber vêm aqui esmiuçar os assuntos que dominaram os noticiários das principais cadeias informativas mundiais e que sustentaram os noticiários de todo o mundo. Já sabe que nós fazemos ligações à América, África, Europa e Ásia, e para hoje vamos contar com conexões a partir de pontos diversos. Assim é que passo a cumprimentar os convidados desta noite, que são nomeadamente o Vasco Suamo, que volta a juntar-se ao nosso painel de convidados, desta vez a falar-nos a partir de Lisboa, Portugal, sendo que habitualmente fala-nos de Malta, na ilha de... melhor, em Valeta, na ilha de Malta. Vasco, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, David, obrigado. Boa noite, colegas de painel e também boa noite, Angola. O continente berço, a partir de Luanda, é marcado pelo professor Matias Pires, que nos fala a partir de um outro ponto de Luanda. No programa passado esteve em Addis Abeba a acompanhar a Cimeira 35ª da União Africana e já está de volta à capital angolana. Professor, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, David, boa noite, colegas, e boa noite aos nossos fiéis telespectadores. Francisco Pegado, a partir de Toronto, no Canadá. Francisco, boa noite. Boa noite, David. Boa noite, colegas do painel. E boa noite, Angola. Motivos próprios para que a gente pudesse desejar que a noite fosse boa, Francisco, nessa altura, por enquanto? Oh, sim, de verdade. Pode ser certeza que está tudo bem. Infelizmente, mas um assunto que já vamos abordar aqui no nosso Vamos programa. abordar. Wellington Calazans está na Suécia, cidade de Estocolmo. Boa noite. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel e a você assistindo ao Conexão Angola aqui na televisão pública de Angola. Noticiários mundiais desde o início do ano vão sendo marcados substancialmente pela tensão na Rússia, na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, com o envolvimento quase que de todo o Ocidente. Vamos acompanhando desdobramentos diplomáticos de todos os tipos, sendo a nível de blocos e também a nível de conversações bilaterais, sendo que os vários países da NATO ou da União Europeia vão mantendo contactos com autoridades ucranianas e também russas de forma separada, assim como a União Europeia faz os seus contactos, a NATO também faz contactos, além dos Estados Unidos, claro, que também faz contactos diretos com a Rússia e com a Ucrânia. Além de também estes contactos diplomáticos estenderem-se aos países limítrofes da Ucrânia que integram a NATO. Vemos movimentações não só diplomáticas, mas também militares, com os Estados Unidos da América e seus aliados a movimentarem tropas para as fronteiras da Ucrânia com o resto da Europa, numa forma de conter qualquer situação de guerra que venha eclodir na Ucrânia para que estes Estados-membros da NATO não sejam afetados por um eventual conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. De igual modo, nesta semana, nesta quinta-feira, começaram as manobras militares entre a Rússia e a Bielorrússia. Portanto, lembrar aqui que da Bielorrússia até a capital da Ucrânia, Kiev, são cerca de 90 quilómetros. Uma operação que militarmente bem programada seria possível de concretizar em menos de 24 horas. Este é o temor do Ocidente. Entretanto, a Ucrânia vai dizendo que com a Bielorrússia tem relações de excelência e que não teme nada. Diz que estas manobras militares vão se estender até o próximo dia 20 e o Ocidente diz que o que espera é que depois do dia 20 a Rússia retire estes 30 mil militares que estão na Bielorrússia a fazer operações regulares, voltem para a Rússia. E também, nesta quinta-feira, vimos que depois de mais uma conversação entre Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, manteve com a ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, aqui, portanto, a senhora Liz Truss, e que Lavrov disse que as ameaças de sanções que o Ocidente recorrentemente faz contra a Rússia já chegam a ser irritantes e que em nada vão resolver o problema e que a Rússia não tem medo de qualquer tipo de ameaça, venha ela de onde vier. Wellington. David, esse assunto já tem 110 dias dessa nova tensão, né? E essas tensões, elas vão e voltam, e desde 2014 estamos neste clima de Rússia invade, NATO defende ou vice-versa. Eu começo a acreditar
que esta atual tensão que nós estamos comentando há algumas semanas aqui no programa, ela favorece aos russos, porque o presidente Vladimir Putin já percebeu que, ao repetir a lista de condições impostas à NATO, lembrando que a NATO foi quem deixou de cumprir um acordo verbal, ele divide a opinião pública ocidental e também ele sabe que militarmente ele é muito forte e que um recuo russo representaria o fim da Rússia, como a conhecemos hoje, e também o declínio do próprio Putin na condição de líder. Por isso, o mais provável é que não aconteça uma guerra, mas eu já vejo a NATO e os Estados Unidos como os grandes derrotados nessa disputa. Primeiro, porque não terão coragem de lutar contra uma potência nuclear. Segundo, porque as sanções, caso venham a ser aplicadas, como você mesmo colocou, pouco irão afetar uma Rússia que já possui o próprio sistema financeiro. Então, as sanções, que seriam mais graves com base no SWIFT, podem prejudicar os ricos ocidentais que possuem negócios numa escala global. Eu aposto na paz, David, porque uma guerra com esses atores seria o fim do mundo. E, como diz uma música lá do Brasil, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Digo que a NATO e os Estados Unidos já são os derrotados nessa disputa porque as novas sanções representam também a autodestruição do próprio sistema financeiro SWIFT, que é um dos pilares de sustentação do já esgotado modelo de um mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. Hoje ninguém pode negar a China como nova potência. O presidente Biden está preocupado, pois um recuo após tanta propaganda, é uma derrota, uma guerra sem vencedores ou uma sanção que irá punir com muito mais rigor os próprios norte-americanos. E são num conjunto essas consequências que podem formar uma espécie de síntese de uma tragédia anunciada para Biden. Por quê? Porque Biden sabe que a pressão interna da elite norte-americana será insuportável para ele. Não há bom presságio para o plano da NATO e dos Estados Unidos. Eu acredito que eles erraram quando ignoraram a saída honrosa dada há mais de 100 dias por Vladimir Putin, quando lembrou dos acordos verbais não cumpridos. Deveriam ter recuado, porque o recuo, David, também é parte estratégica e inteligente numa guerra. A diplomacia anunciada pelos Estados Unidos caminha para uma tentativa de convencer os europeus para o mergulho numa piscina vazia, uma guerra em solo europeu contra uma Rússia decidida a fazer o que for preciso para manter a sua integridade territorial e a própria soberania. Para isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, a vice-presidente, perdão, dos Estados Unidos, Kamala Harris, irá à Conferência de Segurança de Munique na próxima semana para tentar reunir líderes europeus contra a interminável, iminente invasão russa na Ucrânia. Eu acredito que esta conferência, que é realizada anualmente e que foi organizada pelas nações ocidentais durante a Guerra Fria, ela não irá conseguir convencer Alemanha, França e outros países que não querem uma guerra em solo europeu. É o que eu penso, David. Obrigado, Wellington. Vamos ouvir agora o Vasco Suamo. Vasco, o Wellington lembrou aqui exatamente este resumo da posição russa sobre o recuo que o Ocidente devia ter feito e não o fez. Entretanto, o presidente Macron esteve também em Moscou, teve um encontro com o presidente Vladimir Putin e a saída deste encontro ficou patente que não houve um acordo, sendo que Vladimir Putin voltou a dar uma lição de história, tendo dito que, lembrando aqui, fazendo um paralelismo ao que disse o Wellington sobre um fim do mundo, lembrando que se eclodir uma guerra entre as partes, não haverá um vencedor e Putin lembra, a Rússia é uma potência nuclear. Sim. Realmente, a Rússia é uma potência nuclear e também os Estados Unidos é outra. Nós sabemos que ambas as potências possuem inúmeros equipamentos bélicos de destruição maciça. Um possível uso de força, claro, como ele também disse, significaria praticamente
o fim do planeta Terra, poderia ser uma explosão grande, mas muitíssimo grande. Uma questão que me chamou a atenção é que está a se redobrar os esforços diplomáticos para que não tenhamos esse uso da força. A ida de Macron para encontrar-se com Putin nessa semana foi salutar, mostra sim que os líderes da Europa estão preocupados e querem procurar esgotar quase todos os ofícios diplomáticos. Mas uma coisa também que chamou a atenção nessa reunião, por exemplo, embora estarmos nós num contexto de pandemia causada pela Covid-19, o Putin recebeu o Macron numa mesa enorme, numa mesa grande e prontos. Segundo algumas publicações, a mesa poderia medir de 3 a 5 metros de distância onde os dois líderes estavam sentados. Acredito eu que o Putin queria mandar uma mensagem e foi muito e conseguiu, foi feliz na mensagem, conseguiu mandar essa mensagem dando essa equidistância. Mas ainda assim, é de elogiar os esforços diplomáticos da França e também da Alemanha. Como eu tenho vindo a dizer aqui no programa, essas movimentações de tropas americanas para as fronteiras mais próximas da Rússia e também as tropas da Rússia para as fronteiras de modo a se assegurarem ou mostrarem uma possível confrontação, acredito eu e continuo a acreditar que vai continuar, mas eu não consigo até agora ver um possível uso da força, porque até nós sabemos o que isso significaria para o mundo. E eles também, como líderes, sabem perfeitamente o que isso virá significar para o mundo. Obrigado, Vasco. Francisco Pegado. Estas manobras militares entre a Rússia e a Bielorrússia, portanto iniciadas na passada quinta-feira 10 e vão até o dia 20, com 30 mil militares russos. Já aqui lembrei no início do programa que estamos a falar de uma distância de 90 km até Kiev. O líder ucraniano Zelensky já disse que trata-se de mais uma pressão psicológica da Rússia sobre a Ucrânia e ele diz que o que se está a assistir é uma tentativa da Rússia, à semelhança do que aconteceu em 2014, de anexar agora a Ucrânia, à semelhança do que fez com a Crimeia. Obrigado, David. Eu acredito no que o presidente ucraniano disse, as duas áreas, Donbass e a outra área, esqueci qual é o nome, Donetsk, se não estou em erro, são as áreas que provavelmente o Putin poderá anexar, tal modo fez com a Crimeia. A ideia é, quando tu mostras esse poderio todo que a Rússia está mostrando, como a gente chama o poker face, ou vais continuar com o poker face até o final, ou vais ter que usar mesmo o poderio. Acredito eu que até ao último momento a Rússia vai continuar a mostrar essas movimentações, esse braço armado, mostrar que pode, que manda, que não vai recuar, e até negociações forem feitas. E lembrar também que a própria NATO está dividida. Os europeus não querem guerra dentro da própria Europa. Eu continuo a dizer que não acredito numa guerra, sou a favor de que talvez esteja errado, que não haverá guerra. Não haverá, porque não tem condições para se fazer a guerra, mas acredito que a Rússia vai continuar na fronteira, acredito que a Rússia vai continuar sempre a tentar anexar e também acho que a Ucrânia não fará parte da NATO nos próximos 5, 7, 10 anos. Vamos ver o que isso vai dar. Só lembrar aqui o que disse o ministro de Negócios Estrangeiros da Hungria, Peter Szijjártó, disse que o país não aceitará mais tropas da NATO no seu território, porque está a prever um cenário pior. E, usando as palavras dele, ele disse, em torno da crise ucraniana, ao indicar que o país da Europa Central será os grandes perdedores no caso de uma inclusão de um conflito. A atual crise recupera a memória da Guerra Fria e muitas décadas em que sofremos, considerou ainda. Por isso, não pretendemos regressos destes tempos. Exortamos a comunidade internacional a fazer o melhor possível para evitar um regresso da Guerra Fria. E a Europa vai perder com isso. Então, é só para ver como é que a NATO está dividida, eles já não querem mais tropas. Quero lembrar, os Estados Unidos já têm tropas na Estônia, Polónia, também tropas na Alemanha,
e, claro, tropas na Ucrânia. Números reduzidos, mas para mostrar, ei, nós estamos com vocês. Mas não acredito na via da diplomacia. Vimos que começou o encontro do presidente Macron, apesar de ser criticado, mas acredito eu, e muitos expertos acreditam, que houve sim um avanço. Também o encontro do líder, o chanceler alemão, Olaf Scholz, que teve um encontro com a Rússia e continua a ser criticado por não tomar uma decisão, mas não anda nem desanda. Repito, a Europa não vai querer fazer guerra, a Alemanha está dividida em termos de o novo governo se avança ou não avança, e por último os Estados Unidos continuam também a mostrar que são os americanos. O Joe Biden fez essa semana a declaração que além da parte financeira, também vai fazer com que o gasoduto Nord Stream 2 ficará em causa se a Rússia invadir a Ucrânia. E o presidente da Ucrânia diz ele que nada vai acontecer. Tive a chance de ver algumas manifestações na embaixada, na representação Rússia no Canadá, em Toronto, e também algumas em Ottawa, que as pessoas ucranianas e algumas outras pessoas estão contra a Rússia, e a Rússia diz que isso não significa nada. Obrigado, Francisco. Vamos então ouvir agora a opinião do professor Matias Pires sobre este mesmo assunto. Professor, que saída diplomática se pode esperar para este conflito? Vemos desdobramentos vários a todos os níveis. Não consegue sair do Conselho de Segurança uma voz única que faça as partes, portanto, baixarem a pressão. A Europa não consegue ter uma voz única, a NATO não tem uma voz única. Que saída diplomática, que mecanismos é que, numa situação como estas, podem ser acionados para travar esta guerra que o Ocidente diz estar iminente e a própria Ucrânia também diz que é real que a Rússia quer atacar o seu país? Bom, o mecanismo é o que está sendo ensaiado, não é? Numa linguagem simples, diríamos diálogo, mas no discurso diplomático vamos falar de negociação. Tanto os líderes mundiais estão a negociar para encontrar uma solução de equilíbrio para evitar uma confrontação direta. E, sempre temos dito, não nos parece que seja possível. O que se verifica é que os Estados Unidos agora têm duas frentes, que por um lado tem a frente com a Rússia, mas por outro tem que procurar sempre algum mecanismo para unir os aliados europeus da NATO. Porque mesmo essa deslocação do presidente Macron, cuja audiência, segundo notícias, durou cerca de 5 horas, não demoveu Putin das suas ideias, mas aqui eu percebo um bocadinho a lógica de Putin, um pouco aquilo que se diz que não faça ao outro aquilo que não gostarias que assim fosse feito. Os nossos telespectadores, um pouco mais adultos, sabem da história da crise dos mísseis no início da década de 1960. Estados Unidos não admitiu que Cuba instalasse, aliás, que a União Soviética instalasse mísseis em Cuba, sob pena de colocar em risco a segurança dos Estados Unidos. E é justamente a mesma coisa que os Estados Unidos procuram fazer a todo momento. Lembro os telespectadores de que no consulado do presidente Bush houve uma crise diplomática com a Rússia porque os Estados Unidos decidiram instalar mísseis antibalísticos no Kosovo. Portanto, são crises constantes, mas que se enquadram perfeitamente na luta pela hegemonia mundial, porque há variáveis que demonstram que há um certo declínio dos Estados Unidos, enquanto a Rússia conseguiu regenerar-se depois daquele tombo com a queda da União Soviética. Quanto às manobras com a Bielorrússia, estão dentro daquilo que, em termos de patamares de conflito, poderíamos chamar de guerra sem violência. Portanto, são manobras de dissuasão que vão demonstrar à Ucrânia de que
em caso de algum confronto, a Bielorrússia vai ceder o seu território para facilitar a intervenção russa, já que fica muito próximo da Ucrânia. É preciso que a diplomacia continue a jogar o seu papel para que haja entendimento entre as lideranças mundiais. Mas, como disse o Wellington, claramente sentimos um certo afrouxamento por parte da ala ocidental, mas o grande problema é que os Estados Unidos também não querem mostrar sinal de fraqueza. E então vão fazendo essas manobras dilatórias para tentar encontrar uma saída menos humilhante, digamos assim. Professor, fazendo leitura das palavras do próprio presidente Vladimir Putin, que fez uma alusão à história primeiro e depois tendo lembrado ao presidente Emmanuel Macron e sobretudo à imprensa ocidental que esteve na conferência de imprensa após a audiência, tendo dito que se houver uma guerra, nenhuma das partes sairia vencedora, lembrando que a Rússia é uma superpotência nuclear, pode-se depreender daqui que a Rússia não abdicaria de usar do seu nuclear em caso da eclosão de uma guerra? Aí há duas respostas. A primeira delas é que a Rússia assume que, enquanto potência nuclear, não pode ser atacada e ela manter-se incólume, porque esta capacidade existe justamente para defender o seu território, a sua soberania. Mas este fator, ele próprio, significa dizer também que a Rússia declara incapacidade de atacar os Estados Unidos sob pena de ela sofrer as consequências por considerar que os Estados Unidos têm capacidade nuclear. Tá? Tem essa declaração de Putin tem esse duplo vetor. Por um lado, está a assumir que por possuir capacidade nuclear não pode ser atacada, mas por outro também está a dizer que não pode haver guerra entre as partes por causa de terem essa dupla qualidade de serem potências nucleares. E este é um fator que temos vindo a reiterar aqui no nosso programa. E, fazendo história, temos enfatizado que não há conhecimento desde o século passado que tenha havido uma guerra entre estas duas partes. Americano confrontou diretamente o soldado americano ou o russo e vice-versa. Obrigado, professor. Justamente só para fechar este assunto, vou passar agora para o Wellington. Wellington, faz favor. Wellington, de forma telegráfica, só para encerrarmos esse assunto, passarmos para outro. O Wellington está na Europa. Qual é o sentimento do cidadão europeu neste momento sobre este assunto? Acompanhamos grandemente nos noticiários os discursos e posições dos políticos e dos militares. O povo europeu, o cidadão europeu, aí na Suécia, o que é que se diz nas ruas? Que conversa é que se tem? O que é que sentem? O que é que temem? Ou qual é a segurança das pessoas? David, aqui até mesmo a intensidade como este assunto tem sido noticiado foi reduzida drasticamente. As pessoas estão muito seguras de que não haverá uma guerra. As pessoas levam a vida normalmente e por isso eu tenho repetido aqui, até pelo ambiente no qual eu estou inserido, que dificilmente acontecerá um conflito bélico, porque as armas são muito poderosas para que isso aconteça. E o europeu não quer esse tipo de problema, mais uma vez, dentro do continente. Eu estou muito tranquilo, posso lhe assegurar que hoje o assunto do momento não é essa questão da Ucrânia e Rússia e NATO, Estados Unidos aqui na Suécia. As pessoas estão mais preocupadas com a retomada da economia a partir da suspensão das exigências e todas as normas de segurança relacionadas à pandemia. Então, isso é um outro assunto que eu vou falar mais lá à frente. Obrigado, Wellington. Dar-se uma contribuiçãozinha no final. Faz favor, Vasco. Eu só queria aqui realçar que não somente a Rússia e os Estados Unidos possuem as ogivas nucleares. Vale lembrar que a China também tem, a Índia também tem, o Paquistão também tem e provavelmente o Israel também tem as ogivas nucleares. Então, claro que se
os Estados Unidos e a Rússia entrarem nesse confronto bélico e usarem essas armas, eu tenho certeza que esses outros atores, embora não estarem envolvidos nesse atual conflito, eles não ficarão calados. Acredito também que pode originar um possível uso dessas mesmas ogivas desses atores que eu mencionei. Obrigado, Vasco. Vamos então continuar a acompanhar esta situação que está a dominar a atualidade internacional a todos os níveis e que domina a agenda das principais organizações mundiais. Wellington, volto a si agora para falarmos da questão da Guiné-Bissau. Notícia de tentativa de golpe no passado 1 de fevereiro, uma situação algo confusa e que a cada dia que passa levanta novas suspeições e novos questionamentos. Até hoje não se conhece um rosto concreto como mandante desta tentativa de golpe. Não foram presentes os indivíduos que terão sido detidos, não foram apresentados sequer mencionados os seus nomes. Falam-se em mortos cujas identidades não foram reveladas. Nesta semana tivemos um ataque a uma rádio privada que é vista pelo atual governo de Bissau como uma rádio pró, ou melhor, como uma rádio que é de oposição ao presidente Umaru Sissoko, além de que também houve uma tentativa de boicote à reunião do principal partido agora na oposição, o PAIGC, que venceu as eleições passadas, mas que foi impedido de formar governo. David, eu vou tentar até ser breve para falar sobre a Guiné-Bissau desta vez, porque quando a imprensa é calada, a ditadura está consolidada. Este é o segundo ataque à Rádio Capital e aos jornalistas daquela casa, e eu considero isso um absurdo que é inaceitável e imperdoável. O não golpe contra aqueles que chegaram ao poder pela via do golpe tem sido motivo de piada aqui na Europa, pelo menos, onde eu tenho acompanhado muito mais as notícias, sobretudo a imprensa de Portugal e Espanha, tem citado esse não golpe de não atores e de não vítimas, não é? Como um teatro de atores de péssima qualidade. O Sissoko representa hoje a redução da imagem do político africano. Enquanto ele seguir na prática de absurdos, cada vez que ele abrir a boca, a política africana vai ficar menor. A sabotagem ao Congresso do PAIGC é o projeto escondido por trás deste não golpe do Sissoko. O PAIGC sabe que tem um apoio popular e sabe também que, de alguma forma, esta é ainda uma arma poderosa. Eu não vou alongar, como eu falei, o meu comentário sobre a Guiné-Bissau. Está tudo posto, David. Todos sabem quem é quem nessa história. Todos sabem a parcela de culpa ou omissão quando algo realmente grave e incontornável vier a acontecer. É mais uma tragédia anunciada. A falta de aviso nunca foi. Esse programa aqui tem sido uma fonte de debate muito interessante sobre a realidade vivida por ali. O problema é a confusão feita pela comunidade internacional entre diplomacia e conivência. Enquanto houver conivência, o Sissoko vai continuar praticando absurdos. É isso, David. Obrigado, Wellington. Vasco, leitura a esta situação que se vive na Guiné-Bissau com uma tentativa de golpe de Estado, que foi, pelo menos, a informação oficial, e agora, nesta semana, o ataque a uma rádio privada. Essa informação sobre a tentativa de golpe na Guiné-Bissau realmente é triste e envergonha a África, mancha a política africana, mancha os africanos. É inadmissível que, em pleno século XXI, ainda existam líderes ou existem pessoas dispostas a chegar no poder público por via de golpe e não obedecer o ritmo normal político. O ataque que foi feito à rádio privada também é triste, como bem o colega Elton disse aqui. Quando começam a calar jornalistas, sim, aí está a se implementar um regime ditatorial. Nós sabemos quão importante são os jornalistas, quão importante é a imprensa
numa democracia ou na construção de uma democracia. Então, fazer esse ataque à rádio, que ainda por cima é privada, inclusive, David, eu estava aqui a fazer as minhas leituras, eu percebi que como a questão da internet, por exemplo, na Guiné-Bissau e em vários países, Bissau, desculpa, e em vários países da África, a internet ainda é muito cara. Então, o rádio na Guiné-Bissau ainda é uma grande fonte de informação. As pessoas ainda sentam assim debaixo de uma árvore para escutar rádio, para escutar notícias na rádio. Então, quando uma rádio, que é um dos principais meios de comunicação do país, é atacada, isso mostra que está a tentar se executar ou se implementar um regime ditatorial. Os jornalistas, os meios de comunicação devem ser, claro, dentro da ética que a profissão obriga, devem ser livres para trabalhar e fazer o seu papel dentro de uma sociedade. E em África, na Guiné-Bissau especificamente, não pode ser diferente. Obrigado, Vasco. Professor Matias, surgem cada vez mais vozes que vão se levantando com suspeitas desta tentativa de golpe na Guiné-Bissau. Embora a informação oficial fale nisso mesmo, lembramos, por exemplo, um artigo publicado num jornal português escrito pelo antigo ministro da Comunicação Social angolano, João Melo, que dá conta de que as lideranças, algumas lideranças africanas, portanto a CDO, a CPLP e outros países amigos e parceiros da Guiné-Bissau, ter-se-ão apressado em condenar este ato que até o momento não se provou que terá de facto havido. Bom, nós temos que respeitar as opiniões, porque democracia é isso. Eu penso que não cabe aos outros estadistas fazer juízos de valor sobre aquilo que aconteceu na Guiné. Os estadistas guiam-se por princípios republicanos e, por razão de Estado, é preciso que se considere aquela informação que é oficial até que as pessoas que contestem provem o contrário. Enquanto não haver uma narrativa que consiga esclarecer evidentemente o que aconteceu, a verdade divulgada pelas autoridades é que deve prevalecer. Não é segredo para ninguém, por exemplo, de que há países ao nível da CPLP que são pró-PAIGC, mas por razão de Estado, por pragmatismo, condenaram o golpe, porque é uma questão de Estado, não é uma questão de paixões. E é assim que os estadistas devem agir. Agora, quanto a essa questão do ataque à rádio, disse que decretou-se um inquérito, mas ninguém sabe quem atacou, ninguém assume culpa. Disse que, para além da rádio, atacou-se também a residência de um analista político de Bissau, Dr. Vadim. E essa é uma preocupação, porque pode ser um indício de caça ao homem. Ainda bem que, pelo menos, houve danos materiais, mas não queimaram pessoas. Sabemos a cultura de violência que existe na Guiné-Bissau. Portanto, significa dizer que, com aquele ato de tentativa de golpe, quer de um lado ou do outro, porque se for do lado do presidente, temos que considerar também como uma tentativa de golpe, na medida em que foi uma prática subversiva à ordem constitucional vigente. E, nesse sentido, abriu-se um precedente que, de todo modo, deve alertar-nos para momentos que não serão muito bons nos próximos instantes na Guiné-Bissau. Aquilo vai continuar. Os guinenses, quando estão a cozer um golpe, leva algum tempo. Sabemos quando estavam a preparar o golpe de 2012, como pressionaram para a Missanga sair daquele país, que é uma missão que foi lá fruto de um acordo diplomático, não foi imposto. Mas alguns setores criaram pressão para a Missanga deixar aqui, né?
E em abril de 2012, o país conheceu mais um golpe. Agora, é importante aqui também dizer que estranha um pouco a vontade expressa pela CDAO de enviar forças armadas a uma missão militar na Guiné. Se a Guiné, o golpe falhou, e eles querem mandar forças, há quem diga, por exemplo, que é uma maneira de se legitimar a presença de militares senegaleses em Bissau, que querem, primeiro, ter acesso a recursos no domínio da exploração petrolífera, mas também, eventualmente, para prevenir uma situação menos controlável para o Senegal, que tem ainda aquele seu problema interno de Casamance, onde há um grupo rebelde que tem aspirações secessionistas. Por que a CDAO não envia forças ao Burkina Faso para repor o presidente Roch Marc Christian Kaboré ao poder, tal como puseram o presidente Adama Barrow quando Yahya Jammeh recusou-se a aceitar o resultado eleitoral? Portanto, estamos a ver aqui a CDAO a usar aquele ditado aqui do norte de Angola que diz que uma pessoa procura sempre atravessar quando caminha, procura sempre aí onde tem capim curto, porque pode esticar o passo e saltar, mas onde há capim crescido, capim comprido, ele procura contornar. Tanto Professor, aí, onde eles poderiam ir, o Mali, por exemplo, mesmo a própria Guiné, Conakry, não foram. A Guiné-Bissau, cujo golpe se considera fracassado, é onde querem ir impor a ordem. Professor David, permita-me, por favor, tentar indagar o professor. Será que essa antecipação da CDAO em mandar as forças para Guiné-Bissau não é um ofício para tentar unir forças para que não venha se consumar o golpe? Não será isso um ofício de precaução? Tem que esperar, então, que o golpe no futuro, por exemplo, seja consumado para depois mandar as forças? Para que servirá? Bom, Vasco, eu penso que se for o caso, isso só confirma o nosso argumento de que este assunto da Guiné-Bissau não está encerrado. Sim. Significa dizer que a CDAO eventualmente tem informação privilegiada em como o processo da concretização do golpe está em andamento. Mas isso não retira a legitimidade de questionarmos, por exemplo, quando é que a CDAO vai enviar forças para a Nigéria para ajudar aquele país a eliminar as bolsas de Boko Haram que atormentam o norte da Nigéria, que aliás é um dos países mais influentes da. Obrigado, professor. Vamos então, agora peço aos nossos restantes panelistas que se mantenham conectados. Vamos observar um breve intervalo aqui na nossa conversa. Este assunto da Guiné-Bissau certamente vai continuar a dominar a atualidade internacional nos próximos dias, porque são cada vez mais vozes que se levantam e questionam essa tentativa de golpe e, como disse o Wellington Calazans, já virou uma certa piada a nível da Europa, pelo menos, onde ao invés de intentona já se fala numa inventona. É uma situação que vamos continuar a acompanhar e vamos também certamente ver qual será a posição da CDAO, que decidiu mandar uma missão militar, e sobretudo da União Africana e também das próprias Nações Unidas. Isto é um assunto que vamos continuar a acompanhar e vamos olhar para outras matérias que marcaram a semana depois do intervalo, que vai demorar só um breve tempo. Pedimos apenas que se mantenha no seu lugar, não saia daí, não troque sequer de canal, que o intervalo é breve e Conexão Angola volta já já.